Olá, amigos do canal Chão Massa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos, viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil para os vestibulares. Aquela que nós fazemos toda baseada em um texto de um material didático. Nós que estamos trabalhando passo a passo, já quase na 30ª aula desta playlist. Claro que se você quiser acelerar, não ser testificado, nós temos à sua disposição outras playlists, como é o caso da Geografia do Brasil Geral, que foi encerrada em 2019 com 46 vídeos, ou mais recentemente a Geografia do Brasil Regional. O que não vai faltar aqui é opção, é só você fuçar lá na seção playlists. Nós temos quase 100 playlists e no nosso canal já são quase 1.600 vídeos, todos à disposição, inteiramente gratuito. Aproveite essa época que está mais recluso, quarentena do coronavírus, e aprenda na sua casa inteiramente gratuito. Pois bem, gente, nós estávamos analisando as coordenadas geográficas, vimos evidentemente os paralelos e praticamente encerramos os meridianos. Nos mapas, os meridianos são representados como linhas cheias perpendiculares ao Equador, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, com o meridiano de Greenwich ocupando geralmente o centro. Claro que depende do tipo da projeção, e nós temos também uma playlist só de cartografia aqui neste canal, hoje praticamente completo. Bem, gente, vamos observar então, como eu havia comentado nas aulas anteriores, tudo que nós vimos na aula anterior e na de hoje, utilizando para tanto um mapa do mundo e depois um mapa do Brasil. Lembrando ainda que eu tenho um compromisso de mostrar isso para vocês em um globo terrestre. Claro que eu não me esqueci, mas primeiro vamos utilizar aquilo que é mais usual nas escolas, que é o mapa mundi. Vejamos então o mapa mundi, estas linhas horizontais que vão da esquerda para a direita ou do oeste para o leste, são os paralelos. Vejam que este que é o maior paralelo em tamanho, já que eu projetei o globo numa superfície lembrando uma elipse, uma elipsoide, a maior reta horizontal é a linha do Equador, que é o paralelo principal, o paralelo que divide a Terra em duas partes. Ele cruza o norte da América do Sul, o centro da África e o sudeste da Ásia, além de praticamente o centro da Oceania. Portanto, ele atravessa 4 continentes. Ele define, por ser o principal paralelo e dividir a Terra em duas partes, ele define acima no mapa, por convenção, o hemisfério norte, também chamado de boreal ou setentrional. E define também ao sul, abaixo no mapa, por definição, o chamado hemisfério sul, hemisfério austral ou hemisfério meridional. Se você observar, inclusive, no hemisfério norte, aparentemente, nós temos mais terras, mais massas continentais, mais terras emersas. Por isso é chamado de hemisfério das terras. Em contraposição, o hemisfério sul, ele possui menos terras emersas e mais extensões de águas, sobretudo oceânicas e marítimas. Logo, ele também é chamado de hemisfério das águas. Por sua vez, nós temos aquela linha que divide a Terra ao meio, aqui devido ao tipo de projeção, embora esteja no centro, não é representado por uma linha reta, e sim por um arco levemente curvo. Trata-se do meridiano de origem,
do meridiano de referência, do meridiano principal, ou historicamente chamado de meridiano de Greenwich. Este meridiano que também divide a Terra ao meio. Lembrando que ele passa pelo continente europeu, pelo continente africano, nas porções ocidentais da Europa e da África, e praticamente divide o continente antártico em duas partes. O antimeridiano principal, ou de Greenwich, que está do outro lado da Terra, ele é o meridiano de 180 graus. Dependendo de onde você estiver, ele pode ser de leste ou ele pode ser de oeste. Então ele divide também dois hemisférios. Neste caso, neste mapa, a esquerda leste, a direita o oeste. Também conhecido como linha internacional da mudança de data, ou simplesmente linha internacional da data, abreviada por LID. No entanto, na prática, ela serpenteia os países para que eles não estejam com seus territórios em dias diferentes. Semelhante ao que se passa no caso dos fusos horários brasileiros, onde nós temos os fusos teóricos e os fusos práticos que são criados para que um território pequeno, como é o caso do estado de Sergipe, não tenha 2 horas. Bem, como eu disse, o meridiano de Greenwich divide a Terra em duas partes, em 2 hemisférios. A parte à direita é o hemisfério leste, o oriente, o hemisfério oriental ou hemisfério da nascente, formado principalmente pela parte oriental da África, da Europa, toda a Ásia e praticamente todo o território da Oceania, além de metade da Antártida. Já à esquerda, nós temos o hemisfério oeste. Hemisfério oeste, também chamado de hemisfério ocidental ou o ocidente, ou ainda o hemisfério da poente. Basicamente, ele é formado pelo continente americano, uma parte da Antártida, a parte ocidental da África e da Europa. Bem, gente, da mesma forma que eu tenho o antimeridiano principal, eu também tenho paralelos muito importantes, aliás, que definem as chamadas zonas climáticas teóricas. A aproximadamente 23 graus e 27 minutos de latitude sul, eu tenho o Trópico de Capricórnio, que é uma linha imaginária que passa pela América do Sul, sul da África e centro da Austrália. Ela é praticamente o limite sul da zona mais quente da Terra, chamada zona intertropical ou zona tórrida. O Trópico de Capricórnio também atravessa o território brasileiro na sua porção mais meridional. Brasil que é cortado imaginariamente pela linha do Equador no norte e pelo Trópico de Capricórnio ao sul. Pois bem, espelhado, ou seja, na mesma latitude, só que no hemisfério norte, eu tenho o Trópico de Câncer, que atravessa o México, o maior deserto do mundo, o Saara, o sul da Arábia Saudita, o centro da Índia e a parte meridional da China. É o limite norte desta área mais quente do planeta, que é a zona intertropical ou zona tórrida. Um pouco mais além, ou seja, com uma latitude mais avançada, nós temos o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul, a 66 graus e 33 minutos de latitude sul aproximadamente, e que contorna a calota polar, no caso do hemisfério sul, formado por um continente chamado de Antártida.
Espelhado no hemisfério norte, eu tenho o Círculo Polar Ártico, que no caso atravessa vários territórios, como parte dos Estados Unidos, seu maior estado, que é o Alasca, o norte do Canadá, o sul da Groenlândia, a Islândia, o norte da Escandinávia, região chamada de Lapônia, a parte russa do extremo norte do território russo-europeu, o mesmo acontecendo com o extremo norte do território russo-asiático, região chamada de Sibéria. Uma área inclusive povoada, onde se delimita a calota polar norte, que é formada pelo Oceano Glacial Ártico, recentemente dito Mar Glacial Ártico. Estas duas áreas que eu acabei de delimitar, ou melhor dizendo, esses limites determinados pelos círculos polares, também formam novas zonas climáticas. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ao sul eu tenho a Zona Temperada Sul. O Brasil possui apenas 8% do seu território na Zona Temperada Sul, logo 92% seu território na zona intertropical ou tórrida. Espelhado, ou seja, do Trópico de Câncer até ao Círculo Polar Ártico, portanto no hemisfério norte, eu tenho a Zona Temperada Norte, onde eu tenho os países de maior destaque econômico da Terra, com destaques para os Estados Unidos, a Europa, a China e o Japão. Aliás, é a área mais desenvolvida e mais populosa do planeta, inclusive. Para finalizarmos, entre os círculos polares e as latitudes máximas, ou seja, os polos, eu encontro as zonas glaciares. No caso do hemisfério sul, a zona glacial sul ou zona polar sul. No caso do hemisfério norte, a zona glacial norte ou zona polar norte. Para concluirmos esta aula sobre paralelos e meridianos, vamos observar o território brasileiro, lembrando que no caso dos meridianos, nós sabemos que o Brasil é um país totalmente ocidental, 100% do seu território está no hemisfério ocidental. Logo, nenhum meridiano vai nos chamar a atenção neste momento. Quando formos estudar os fusos horários, aí sim eu falarei de 4 meridianos de referências, mas por hora não são necessários. No entanto, como eu disse até agora há pouco, nós temos 2 paralelos fundamentais que cruzam o território brasileiro. No norte do nosso território, dizendo que 7% do Brasil está no hemisfério norte e 93%, a maioria, está no hemisfério sul, nós temos a linha do Equador, que atravessa o norte do estado do Amazonas, o sul do estado de Roraima, o norte do estado do Pará e o sul do estado do Amapá, inclusive cortando a sua capital, Macapá. Ora, ele é um paralelo de referência que atravessa exclusivamente estados da região norte. 4 dos 7 estados da região norte. Por sua vez, nós temos o Trópico de Capricórnio, que atravessa o sul do Brasil pelo território de 3 estados. O Mato Grosso do Sul, porção austral, porção meridional, porção sul, portanto, nas proximidades da cidade de Dourados, cidade extremamente importante do Mato Grosso do Sul, lembrando que o Mato Grosso do Sul é uma unidade da federação que pertence à região centro-oeste. Por sua vez, o norte do estado do Paraná, ele é cortado também pelo Trópico de Capricórnio, na altura das cidades importantes de Maringá e Londrina, lembrando que o Paraná é um estado que pertence à região sul. E para finalizarmos, nós temos, é claro, o Trópico de Capricórnio atravessando o centro-sul do estado de São Paulo, na altura do norte da Grande São Paulo, que é um grande destaque, evidentemente, lembrando que São Paulo pertence à região sudeste. Um outro destaque,
Nós sabemos que o Trópico de Capricórnio ele delimita duas zonas climáticas, dando ao Brasil 92% do seu território na zona intertropical ou tórrida, a mais quente do planeta, e 8% apenas na porção sul ou meridional, onde nós temos a zona intertropical, perdão, a zona temperada sul, a zona extratropical, a zona, mais uma vez, perdão, a zona temperada sul, que está ao sul do Trópico de Capricórnio, pegando praticamente todo o território do Paraná, o centro-sul de São Paulo, todo o território catarinense e gaúcho. Ok, gente? Ficamos por aqui, falamos um pouco mais sobre os paralelos e meridianos. Aliás, nós abordamos esse assunto em várias aulas, nas várias playlists, sobre a geografia geral, sobre a geografia do Brasil, sobre fusos horários e também no nosso canal paralelo, que é o canal Masamundi. Você pode ver e rever estas aulas com outras abordagens, às vezes eu escrevendo na lousa ao invés de ficar falando. Então você pode ficar à vontade. É um assunto importante, é um assunto interessante, cai muito em concursos e nos vestibulares. O próximo tema é estudar a latitude e a longitude, mas antes eu vou trazer o globo para que a gente possa voltar a falar sobre o assunto de hoje. Além disso, eu vou detalhar um pouco mais, trazendo as unidades da federação, que são 7, 4 atravessadas pela linha do Equador e 3 atravessadas pelo Trópico de Capricórnio. Ok, gente? Ficamos por aqui, tudo de bom, fiquem bem, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, gente!